Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos mais de 500 inscritos no YouTube, canal TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. Bom, o vídeo aula de hoje irá falar sobre a defesa de um título, como desenvolvê-la. Em primeiro lugar, quando as pessoas tendem a construir, a desenvolver um título polêmico, você deverá saber que em nenhum momento você poderá ser parcial. Toda a construção científica, toda a construção embasada em um raciocínio lógico, objetivo e metodologicamente científico, ele deve ser eficaz. Eficaz por quê? Porque simplesmente é a partir daí em que eu vou construir e analisar aquilo que deve constar no meu trabalho. Olá, eu sou professor especialista e microempreendedor individual Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica e técnicas de redação. No meu trabalho, eu preparo pessoas para a apresentação do TCC, monografia, dissertação e tese, além de dar suporte para esses e outros trabalhos considerados densos, artigos científicos, TCC, monografia, dissertação e tese. Conheçam a minha proposta. Bom, voltando ao assunto principal da aula, vídeo aula, quando eu vou apresentar um TCC, monografia, dissertação ou tese, onde o título seja polêmico, eu deverei perceber necessariamente que a condução do raciocínio deverá ser, conforme disse, imparcial. Jamais eu poderei desenvolver uma análise tendenciosa. Por quê? Porque eu correrei o risco sério, muito sério, seríssimo, diga-se de passagem, de adaptar a ciência aos fatos, quando em verdade são os fatos que devem ser adaptados à ciência. Quando eu faço o movimento contrário, eu adapto a ciência àquilo que eu quero, eu estou desenvolvendo metodologia líquida, pensamento líquido, e ele em verdade deforma toda a estrutura científica. Não caiam nesse risco e não incorram nesse erro, porque caso contrário, ter-se-ão trabalhos absolutamente frágeis do aspecto metodológico. Há pouco tempo eu dei suporte a um trabalho onde uma determinada pessoa me procurou e pediu para que eu verificasse se a pesquisa que ela estava a desenvolver, ela, pessoa, portanto eu não vou dizer aqui se homem ou mulher por uma questão de sigilo profissional, estaria conduzindo a sua pesquisa de um ponto de vista sério. O orientador ou orientadora dessa pessoa diz que ela deveria, veja, a expressão foi essa, deveria construir um título em que defendesse um determinado ponto de ideologia para a ciência não pactua com ideologia. A metodologia científica, ela investiga, ela constrói pontes para que a investigação seja a mais imparcial possível. E a imparcialidade deverá guiar o contexto daquele e daquela que vai apresentar um TCC, monografia, dissertação, tese ou até mesmo chamado artigo científico. Seja na oralidade, seja no PowerPoint, seja com suporte de um PowerPoint ou banner, seja ainda quando de uma expressão puramente verbal, sem o apoio necessário e que se verifica, portanto, como secundário quando diante de uma apresentação de um TCC, monografia, dissertação ou tese. Eu disse para a pessoa o seguinte: o titular do TCC, monografia, dissertação ou tese
é sempre quem está a elaborar o trabalho. Nunca é o orientador ou orientadora. Até porque, se fosse isso, então o orientador que escrevesse o trabalho e ao final colocasse o nome do aluno ou da aluna que está orientando. Se é o movimento contrário que ocorre, no exato sentido de fazer com que o aluno construa, elabore um TCC, não pode o orientador ou a orientadora induzir, fazer, impor a vontade no sentido de escrever aquilo que o orientador quer que o aluno escreva. Não pode acontecer isso, porque senão fica complicado. Tudo bem até aqui? Lembrem-se, não se faz ciência líquida. Ela deve ser justa e imparcial. As análises, quando de uma defesa de um título, por mais específico que seja e por maior carga ideológica que possua, deve apresentar no trabalho 3, 4, 5 posicionamentos contrários. É assim que se avança na temática escolhida e o principal, desenvolve-se, em verdade, um pensamento totalmente imparcial e que causará e resultará, ao final da apresentação, até mesmo uma mudança de postura quando do início do desenvolvimento de um TCC, monografia, dissertação ou tese. É possível, então, mudar o posicionamento quando eu estou a escrever um trabalho? É evidente que sim. Nada é perpétuo. Quando eu, entretanto, construo um título, dou a ele um corpo, um esqueleto que atende pelo nome de sumário, eu posso, ao final, inclusive, e na conclusão, dizer que maiores considerações necessitam ser feitas e que a postura anteriormente prevista pelo título previa a possibilidade de construir o raciocínio A. Mas a partir do instante em que se percebeu a necessidade de teorias outras, mudou-se ao final a construção do pensamento. É possível que isso ocorra em um trabalho? É evidente que sim. Não se pode, portanto, cristalizar o pensamento de um trabalho. É evidente, entretanto, que se eu construo um título sólido e atribuo a ele um sumário igualmente sólido e vejo possibilidades de articulações e eu quero me filiar a uma, nada obsta. Vejam, são momentos distintos. O primeiro, eu simplesmente tenho uma carga ideológica construída, e o segundo, eu não me guio por nada. Eu simplesmente construo algo imparcial. Eu construo um pensamento imparcial. Ao final, filio-me a uma corrente que, para aquele instante, eu me identifiquei como sendo a mais correta possível. Existe essa liberdade na ciência. Não obstante, é perigoso e altamente prejudicial você construir um pensamento dotado de forte ideologia, porque isso vai deformar facilmente a análise do seu trabalho, seja um TCC, monografia, dissertação, tese ou até mesmo um artigo científico. Beleza até aqui? Tranquilinho? Na boa? Ok. Próxima questão. Se eu estou a desenvolver um trabalho e eu estou a defender um título estruturado, pensado, o orientador ou orientadora não poderá interferir e discordar daquilo que eu estou a apresentar, sob pena de prejudicar a análise do próprio trabalho em questão. O que eu quero dizer com isso? Muitos orientadores e orientadoras às vezes impõem que se siga um planejamento ideológico, uma cartilha ideológica. Veja, eu não estou defendendo o partido A,
B, C e D. Aqui é ciência, metodologia pura, construída com bases imparciais, princípios imparciais, princípios de ética e moral e também com apelo à própria lei. Tá certo? Então, se um orientador impõe uma cartilha ideológica, isso deforma a construção de um trabalho científico. Isso não pode acontecer. O aluno que envereda por essa postura incorre um risco muito sério de, na banca, ser indagado no sentido contrário, onde um orientador, não, mas um examinador ou examinadora dizer assim: vem cá, não é para nota nem nada, mas fica um tanto quanto complicado e tendencioso você que está a apresentar um título desse defender uma agenda ideológica que, ao que se nota, caiu por terra. Por que você seguiu nesse processo? E aí não vai lhe dizer: o meu orientador disse isso. Então falasse isso antes. Conversasse com o seu orientador ou orientadora antes. Olha, no sentido de, não vou escrever sobre isso. É por isso que em vídeos pretéritos, procure aqui embaixo, né? Eu devo escolher o orientador pelo perfil profissional. Não é pela simpatia, pelos belos olhos verdes, azuis e cinzas, nem nada. Vocês devem escolher o orientador ou a orientadora pelo perfil profissional. Escolham como se você fosse um chefe e fosse selecionar aquela pessoa para trabalhar na sua equipe. E aí você terá uma percepção melhor e maior de como guiar e construir um título. Caso contrário, você incorrerá em um risco muito sério de desenvolver um trabalho frágil, metodologicamente incorreto e, o principal, tendencioso. E isso, em metodologia, é inadmissível. A ciência não aceita posturas dessa natureza. Ok? O vídeo aula de hoje é esse. Espero que tenham gostado. E agradeço mais uma vez aos mais de 500 inscritos aqui no canal TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. Eu sou o professor especialista em microempreendedor individual, Adriano Guia Ferraro, com forte atuação, maciça atuação em metodologia científica, técnicas de redação, preparação oral para TCC, monografia, dissertação, tese e suporte para esses trabalhos escritos e de todas as outras formas. Conheçam a minha proposta. 0 operadora 13 98160 8585. No Facebook, acessem a página empresarial TCC Simples e Fácil. Vão até a barra de pesquisa e digitem @TCC Simples e Fácil. No Instagram, TCC Simples e Fácil. E aqui no YouTube, TCC Simples e Fácil, Adriano Guia Ferraro. 0 operadora 13 98160 8585. Conheçam a minha proposta. Vem comigo. Forte abraço. Tchau, tchau.